Bom dia, queridos. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma terça-feira, e nós estamos aqui, porque as boas mãos e misericórdia de Deus esteve, está e será sobre nós. Vamos dar início ao nosso encontro da sexta-feira. Convido a você a poder se colocar de pé. Antes de nós fazermos uma oração inicial, eu gostaria de deixar um texto para a nossa meditação. Os irmãos apenas acompanhem, mas vamos ler depois. Está lá em Jeremias 52, a partir do versículo 8, que vai dizer bem assim: mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias das campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. Repreenderam o rei e fizeram subir ao rei da Babilônia a Ribia, da terra de Amate, a qual lhe lavrou ali a sua sentença. E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou todos os príncipes de Judá em Ribia, e arrancou os olhos de Zedequias, e atou com 2 cadeias de bronze. E o rei de Babilônia levou para a Babilônia e conservou-o na prisão até o dia da sua morte. Texto para a nossa reflexão. Zedequias era rei de Jerusalém, com permissão do Deus Todo-Poderoso, mas começou a fazer aquilo que era abominável, que era contra os princípios e a vontade de Deus Todo-Poderoso. Então o Deus do céu permitiu que o rei de Babilônia fosse lá em Jerusalém, capturasse todo o povo e levasse cativo para a Babilônia. E nessa entrada desse rei da Babilônia em Jerusalém, o rei Zedequias tenta fugir, mas o exército inimigo alcança ao rei Zedequias e leva para o rei da Babilônia. E lá o rei da Babilônia dá uma sentença. A sentença é que será preso até a morte. Zedequias não foi preso porque Deus pesou a mão. Ele foi preso, ele foi degolado pelas suas escolhas. Então as nossas escolhas hoje nos diz como nós seremos amanhã. O final do rei Zedequias tinha tudo para ser bom, tinha tudo para ser um reinado próspero, com Deus na frente direcionando todas as coisas, mas uma decisão errada mudou todo o curso da trajetória da história do rei. Então o final do rei Zedequias foi a prisão até a morte. As nossas escolhas hoje vai dizer se nós vamos ser prisioneiros da morte, dos vícios, das drogas, das coisas desse mundo, ou se vamos ser livres do Senhor Jesus. A escolha é nossa. Oremos ao Senhor. Senhor, nós queremos te louvar. Senhor, nós queremos te bendizer pelo sacrifício vivo de Jesus na cruz do Calvário, Senhor. O sacrifício vicário, substituto, que era nós que rapaz estávamos naquela cruz, porque eram nossos feitos, nossos pecados que mereciam essa morte, Senhor. Mas o Senhor tomou o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos estar livres para adorar, para expressar nossa gratidão, nosso louvor, Senhor. Ah, Senhor, te louvamos pelo controle, estávamos condenados à morte, à prisão, Senhor. Mas o Senhor quebrou todas as cadeias, todas as correntes, nos libertou, e hoje nós estamos livres para dizer: louvado seja Deus. E em nome de Jesus nós oramos ao Senhor, confessando nossos pecados, nossas culpas, suplicando a Deus, nos perdoa mais uma vez, Senhor. Senhor, manifeste o teu poder mais uma vez em nossas vidas, para que possamos nesta manhã, Senhor, prestarmos nosso perfeito culto de adoração àquele que é digno da honra, todo louvor. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, nós somos teus, Senhor. Cumpra-se nós o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, uma salva de palmas para o Senhor. Pastor Salvo, por gentileza. Aleluia. A escolha certa nos leva para as pessoas certas. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Aleluia. Jesus, te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, te exaltamos com louvores, a ti fazemos
Que a
para sempre, Senhor. Aleluia. Aleluia. Te adoramos essa manhã de terça-feira aqui neste lugar. Essa empresa que abre as portas para receber a Tua palavra, a Tua presença semanalmente. Nós te adoramos, Senhor. Te glorificamos por Tua presença neste lugar, em nossas vidas, em nossas casas. Seja bendito, Rei da glória. Seja bendito o Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Nós estamos. Meus irmãos, hoje nós vamos pensar em um texto que está em Mateus 25, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, que é uma parábola contada por Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, em sua biografia de Jesus Cristo, capítulo de número 25, vamos ler a partir do verso Vamos ler a partir do verso 25 também, que é a história, a gente resume ela depois para a gente poder entender. Vamos ler o final dela, que nos diz assim: e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau, negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que Deus fale conosco nesta manhã, através dessa parábola, e que aquilo que Ele nos ensina através da sua palavra possa cooperar para a nossa peregrinação espiritual, jornada de fé e experiência com Cristo. É bom sempre lembrar que a palavra de Deus tem dois propósitos ou duas intenções. A primeira é de transformar o homem e a segunda é de melhorar o homem transformado. Inicialmente, a palavra de Deus quer converter o coração do homem a Cristo, reduzi-lo a Cristo, trazê-lo a Cristo. E depois que nós estamos já em Cristo, nós precisamos continuar lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, falando da palavra de Deus, para que a nossa vida e a nossa jornada vá melhorando e amadurecendo à medida que o tempo vai passando. E é por isso que a gente se reúne várias vezes como irmãos, nas nossas comunidades de fé, nos nossos encontros, por exemplo, como aqui nesta manhã, ou nos domingos à noite, em algumas vezes no meio de semana. Para quê? Para melhorar essa nossa jornada de fé, para que amadurecendo e se fortalecendo, a gente esteja, todos nós, estejamos prontos para a vinda do Senhor Jesus. Essa parábola nos ajuda na nossa jornada de fé a entender que Deus não quer receber do mesmo jeito aquilo que Ele nos confiou. Há um convite ou há um chamado para que a gente frutifique no Evangelho, de modo que a estagnação não é bem-vinda no reino. Perceba que a parábola vai nos contar, nós lemos o final dela, mas ela vai nos contar que um senhor ia fazer uma viagem muito longa e chamou 3 empregados. A um deu 5 talentos, que equivalia a 100 anos de trabalho.
A outro ele deu 2 talentos, que equivalia a 40 anos de trabalho, de salários, de trabalho, e a um ele deu 1 talento, que equivalia a 20 anos de salário em relação aos trabalhadores da época. E ele disse: se eles são os empregados que propriamente mexem com o dinheiro. E não só ele entregou, mas deu também as suas responsabilidades e viajou. Passou um tempo fora e depois voltou e pediu conta do seu dinheiro. E aquele que tinha ganhado 5 talentos, trabalhou o suficiente para trazer e devolver o dobro daquilo que ele tinha recebido, 10 talentos. Então, se ele tinha recebido aí 100 anos de salário, ele estava devolvendo 200 anos de salário para o seu patrão. O segundo recebeu 2 talentos e dobrou também e entregou para o seu patrão 40 anos de salário. Porém, o último, que deveria ter feito 40 anos de salário e ter devolvido 2 talentos, possivelmente em moedas de prata ou de ouro, o que ele fez? Ele simplesmente guardou o dinheiro. Ele não multiplicou o dinheiro, não trabalhou o dinheiro e não frutificou o dinheiro. E ele diz aqui, a partir do verso que nós lemos, que ele fez isso porque ele estava atemorizado. Ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem que colhia onde não plantou e ajuntava onde não espalhou. Eu fiquei com muito medo, então guardei, botei no cofre, escondi direitinho. Agora que o Senhor voltou, está aqui o que é teu, nem mais nem menos. Porém, a reação do Senhor foi: servo mau, você é um servo mau, inútil e negligente. Por quê? Porque você não frutificou. Tem um texto em João capítulo 15, verso 1, que Jesus diz assim, primeiro verso e o segundo também. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. E toda vara que permanece em mim, ou seja, na videira, e frutifica, o meu pai vai podar para que ele possa permanecer em mim e continuar frutificando. Porém, aquela que não frutificar, essa será cortada e lançada fora, posteriormente queimada. Porque o Evangelho, ele meio que não aceita estagnação. E aquilo que Deus confiou em nós, o céu tem sempre a intenção de que a gente melhore isso que Deus entregou em nós, seja lá o que for, ou seja lá quem for. Há uma solicitação de Deus para que a gente melhore aquilo que foi entregado na nossa mão. E cada um de nós sabe quais foram as responsabilidades que Deus nos deu. E todos nós também sabemos se nós estamos estagnados ou frutificando no reino de Deus. Mas essa parábola inicialmente deixa de forma clara que Deus não quer receber do mesmo modo. Se Deus nos entregou uma responsabilidade, seja ela social, seja ela espiritual, seja ela ministerial, seja ela de relações sociais, com amizade, ou com família, ou com alguma coisa em algum lugar, saiba, Deus está esperando que você melhore isso. Deus está esperando que a gente melhore isso, seja lá o que for. Porque se a gente entregar do mesmo jeito, o que vai nos acontecer é ouvir a voz de Deus: servo mau, você deixou do mesmo jeito, seus filhos estão do mesmo jeito, sua casa está do mesmo jeito, sua família está do mesmo jeito, você não fez nada para melhorar. Aquilo que eu depositei na sua mão, as suas responsabilidades estão todas do mesmo jeito. Servo mau, negligente e no final inútil. Então a primeira coisa que essa parábola nos ensina é que há uma solicitação do céu para que a gente melhore aquilo que está sob a nossa responsabilidade. Nós precisamos melhorar as nossas responsabilidades. A segunda coisa que está nesta parábola é que há um convite para nos esforçarmos naquilo que nós estamos fazendo, pois nós não sabemos aonde esse nosso comportamento ou esse nosso não esforço pode nos conduzir. O texto termina dizendo que o Senhor disse assim: lançai, pois, esse servo inútil nas trevas exteriores. Ali, nas trevas exteriores, haverá pranto e ranger de dentes. Pranto e ranger de dente é uma referência do inferno. O lugar onde existe pranto e ranger de dente e escuridão, densas escuridão, é uma referência do inferno. Então perceba, esse servo aqui, a única coisa que ele fez foi não frutificar. A única coisa que ele fez foi, preocupado com a fama que o seu senhor tinha, escondeu o talento, guardou o talento. Ele não matou ninguém, ele não
roubou ninguém, ele não contou mentira, ele não foi para a cama com a mulher de ninguém, ele apenas guardou o talento e não frutificou. Porém, a sentença foi: pega esse servo inútil e lança ele nas trevas exteriores, aonde há ranger de dente, aonde há escuridão, aonde há pranto, choro, aonde há dor. Parece que a sentença é um pouco injusta, mas nos lembra da nossa responsabilidade de nos esforçarmos naquilo que nós estamos fazendo, porque um não esforço pode deixar as coisas do mesmo jeito, e as coisas do mesmo jeito pode fazer com que a gente vá parar neste lugar aqui, ó, nas trevas exteriores, aonde há pranto e ranger de dente. E eu tenho certeza que nenhum de nós queremos ir para este lugar. Nós queremos ir, na verdade, para um lugar aonde há sorriso, alegria, aonde não há ranger de dente. Muito pelo contrário, a gente quer ir aonde há paz, aonde há felicidade, aonde há conforto, que nós esperamos ser a nossa cidade celestial, a eternidade ao lado do nosso Deus. Porém, se a gente não se esforçar, ou pelo menos entender que nós precisamos dar conta do mínimo da nossa capacidade, talvez seja esse o lugar que nos espera. E quando eu digo o mínimo da nossa capacidade, porque aqui nessa parábola está dizendo assim, ó, ele chamou a um dos seus empregados e deu a ele 5 talentos, chamou outro dos seus empregados e deu a ele 2 talentos, e chamou outro e deu 1 talento, segundo a capacidade de cada um, porque o Senhor conhecia a capacidade de cada um, assim como Deus conhece as nossas capacidades. Deus nunca pedirá de nós aquilo que a gente não pode entregar para Ele. É de acordo com a nossa capacidade. E esse servo, que aqui é chamado de inútil, que é chamado de mau e de negligente, não atendeu a sua própria capacidade. Então ele tinha uma outra medida para atender, que era fazer o mínimo, que estava abaixo da sua capacidade, porque a sua capacidade era de dobrar o talento, de fazer de 20 anos de salário 40, ele era capaz para isso, mas ele não atendeu a sua capacidade. Então o Senhor dele disse para ele assim: por que você não fez o mínimo? Por que você não pelo menos pegou o meu dinheiro e entregou nos bancos, no LCA, no LCI, para que pudesse rolar uns jurinhos, e eu receberia o meu dinheiro com juros? Mas nem isso você fez. Você não só não atendeu a sua capacidade, como também não fez o mínimo. A sua inutilidade é muito grande. Então perceba, esse nosso não esforço para fazer pelo menos o mínimo, ou atender aquilo que nós somos capazes de fazer, pode nos levar para este lugar, aonde há pranto e ranger de dentes. Ele diz: lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, quando a gente ler o verso 25, que ele diz: atemorizado escondi na terra o teu talento, a gente percebe claramente como um sentimento ruim pode suprimir ou suplantar um sentimento bom. Porque se o Senhor está dizendo que ele era capaz de dobrar o talento recebido, de 1 fazer 2, e de 20 salários fazer, de 20 anos de salário fazer 40 anos de salário, é porque ao longo da jornada do trabalho deste homem, esse Senhor percebeu que ele poderia, e talvez por muitas vezes ele foi bem sucedido nos seus negócios, de modo que quem tem capacidade tem também confiança. Mas esse sentimento ruim chamado medo, porque ele está atemorizado, ele está com medo do que pode lhe acontecer, uma pré-ansiedade tomada e travestida pelo medo, suplantou a confiança que ele tinha. E é impressionante como um sentimento ruim pode suplantar um sentimento bom. É impressionante como um ódio pode suprimir o amor. É impressionante como o medo pode esvaziar a nossa confiança. Atemorizado, ele disse: o Senhor é alguém que colhe. Pode sentar, amigão, fica à vontade. O Senhor é alguém que colhe aonde não plantou. Nós estamos diante de alguém que colhe aonde não planta e que junta aonde não espalha.
O Senhor é um Senhor zeloso, é rigoroso, e isso trouxe medo para o coração dele, quando na verdade deveria trazer motivação para o trabalho, quando na verdade deveria trazer confiança, ousadia e ir em frente, porque eles têm como exemplo alguém que é assim. Mas ele foi suprimido, esse sentimento chamado confiança foi suplantado pelo medo, que é um problema para nós, porque o medo, ele nos paralisa. E o contrário do medo, talvez, não seja coragem. Talvez o contrário do medo seja fé. Porque muitos corajosos negligenciaram o medo e perderam a sua vida. Mas não é isso que é o caminho do sucesso. A melhor resposta que a gente pode dar para o medo é a fé. A fé em Deus e a confiança em Deus. E entender que talvez a gente não consiga dar conta do recado, talvez a gente não consiga dar conta de todas as nossas responsabilidades, mas com fé em Deus, acreditando que Deus vai nos ajudar, nós levantaremos a cabeça, mandaremos o medo embora e iremos fazer aquilo que nós somos chamados para fazer, aquilo que nós somos capacitados para fazer. E se a gente não estiver dando conta da nossa capacidade, pelo menos o mínimo a gente vai fazer, pelo menos o mínimo. E cada um de nós aqui sabemos o que é o mínimo que Deus espera de nós. Quero convidá-los ao momento de oração agora. Queria convidar vocês a estar em pé. Desculpa incomodá-los, mas antes de orarmos, eu quero dizer o seguinte: os elementos desta parábola nos mostra que o pouco com Deus é muito. Porque quando eu li essa parábola, eu percebi assim, só um talentinho, coitado. Outro recebeu 5. Tem uma outra parábola que fala 10 talentos. Esse aqui só um talentinho. Só que um talentinho, meu amigo, é muito dinheiro. É muito dinheiro. E obviamente foi dado de acordo com a sua capacidade, mas eu queria ter 20 anos de salário. Eu nem voltaria mais à empresa, possivelmente. Porque o pouco com Deus é muito e vale muito. Às vezes a gente fica assim, a minha família, não a sua família é importante. Ah, meus negócios, não, o seu negócio é importante. Ah, o meu filho, não, o seu filho é importante. Aquilo que Deus nos entregou é importante. O ruim é que a gente fica comparando com o outro. Deus não nos chamou para nos comparar com o outro. Deus nos chamou para dar conta da nossa responsabilidade. Ele entregou para nós e para cada um de nós na medida certa. Tudo aquilo que Deus te deu é importante e vale muito. Amém? Vamos orar. Gilmar, faz uma palavra de oração aqui para nós, por favor, querido. De agradecimento. Amém? Pai do Senhor, irmãos. Primeiramente, queria falar que é uma alegria ter aqui com os irmãos, primeira vez. Espero que é a primeira de muitas, né, pastor? Vamos orar. Pedir ao Senhor para continuar conosco, abençoando, guardando nossa casa, nossa família. Glória a Jesus. Senhor, nós glorificamos ao Teu nome, Pai. Primeiramente queremos agradecer, ó Deus, por começar o nosso dia na Tua presença, discorrendo acerca da Tua palavra, então louvores ao Teu nome. Como é bom, Pai, ter um Deus tão zeloso. Como é bom ter um Deus que confia em cada um de nós segundo a nossa capacidade. Nunca nada daquilo que não podemos suportar. Bendito seja o Teu nome, porque a alegria do Teu Santo Espírito ela invade o nosso coração nesta hora. Como é bom estar aqui com várias pessoas, vários pensamentos, talvez várias igrejas, mas um só Deus, uma só alegria, uma só esperança, que é um dia morar com o Senhor na eternidade para todos sempre. Ó Pai, pedimos que as Tuas mãos poderosas continuem sobre cada um de nós, abençoando, guardando durante todo o dia. Ó Pai, que as Tuas mãos poderosas possam estar sobre nós, liderando, ó Pai, guiando nossos dias, nossas vidas, nossas famílias. Em especial, ó Pai, queremos colocar essa empresa, a qual abriu a porta para receber, ó Pai, a Tua palavra, este momento tão maravilhoso, os donos, os funcionários, ó Pai, que o Senhor possa estar derramando chuvas de bênção, Pai. Envia os clientes, meu Deus, para que o nome do Senhor venha ser glorificado, não falte o sustento, não falte a alegria do Teu Santo Espírito. Em cada instante, ó Pai, eles possam sentir as mãos poderosas do Senhor operando, meu Deus. A cada um de nós também pedimos, continue abençoando, guardando
cada um vai para sua casa agora, para os seus afazeres, mas que não falte, ó Pai, a proteção do Senhor sobre cada um de nós. Não falte a nossa esperança, a nossa confiança, e nosso coração possa ser como aqueles servos que frutificaram, meu Deus. Que possamos dar o nosso melhor, ou pelo menos fazer o mínimo, meu Deus, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus que faz tanto por nós, Pai, e nós nem merecemos tamanhas bênçãos, tamanhas misericórdias que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, Pai. É a oração que nós fazemos, grato por estarmos aqui juntos, reunidos em Teu nome, ó Pai. Continue conosco, abençoando, guardando. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Uma palma para Jesus. Vamos entoar mais um louvor. Glória a Deus, querido. Estenda sua mão pela frente, por gentileza. Que o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, todos de nossas vidas, até a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. Nossa reunião está encerrada. Todos temos um bom dia e uma boa semana. A paz do Senhor Jesus.